Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus nós estamos tira só um pouco do grave, para não ressonar. E já na segunda celebração, estivemos aqui pela manhã às 7 horas, né? Foi um culto também muito abençoado. E eu tenho certeza que Deus nesta noite abençoará de uma forma tremenda. Diga glória a Deus. Cada um de nós. Diga para o seu irmão assim. Diga para ele: a chama do Espírito Santo não pode apagar. Amém? Diga assim: você foi escolhido como sacerdote para não deixar o fogo apagar. Amém? Pois é. Então de manhã hoje pela manhã cedo, ainda pela madrugada, eu comentava aqui de manhã, quando pela madrugada acordei e fui lá ver, e já tinha gente orando, né? Já tinha gente intercedendo, orando pela igreja, orando por mim, orando por todos nós. E isso é muito bom, né? Muitas vezes você não entende, né? Muitas vezes a gente não vai entender. Mas isso é ótimo. Você já pensou você acordar e lá tem alguém dizendo assim: olha, eu estou orando para que Jesus cure, para que Jesus te guarde, para que Jesus te proteja, para que o Senhor te livre de todo mal. Isso é maravilhoso, né? E sabemos que são essas atitudes que fazem o fogo, essa chama, ela arder sempre. Ela arder sempre, né? Eu quero nesse momento orar junto com você. E nós vamos orar pelo irmão Amaral, que não está aqui, né? Essa semana o Senhor levou o pai dele, que foi membro dessa igreja, o Dula, né? É Dula, mais conhecido como Dula. E ele serviu aqui também como diácono. Mas o Senhor achou melhor levar. Diga glória a Deus. E aí eu quero orar pelo irmão Amaral, toda a sua família, que com certeza nesse momento, passa pelo momento que a gente sente, né? Mas só o Senhor conforta os nossos corações, só Ele preenche esses momentos que palavras muitas vezes confortam, mas lá no fundo só Ele vem para justamente tudo aquilo que nós precisamos. Então eu quero que você ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela vida do irmão Dula, que pelo tempo de vida que o Senhor permitiu, e pelo um tempo ele esteve aqui servindo também ao Senhor na tua casa, mas o Senhor o chamou, e agora nós sabemos que ele está nos teus braços. E eu quero nesse momento em oração orar pela família do irmão Amaral, todos os seus irmãos, filhos do irmão Dulas, e que esse momento seja preenchido pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção, pelo teu poder. Abençoa eles, que a tua unção poderosa, que o teu poder alcance a vida dessa família e que eles sejam agraciados por ti, meu Deus. Pai, nós oramos declarando a vitória, oramos também, sim, meu Deus, por todos aqueles que oram, por todos aqueles que dispõem o tempo, que pedem para se despertar, para estar orando, dando cobertura. Pai, a igreja que ora é uma igreja viva, a igreja que ora é uma igreja, meu Deus, renovada, é uma igreja onde a chama, ela sempre vai estar viva, meu Deus,
Por isso eu peço que o Senhor venha derramar esta unção cada dia, despertando cada um de nós, para nos tornar intercessor, aqueles que buscam, não me importa o horário, mas que buscam a Tua presença, que estão na Tua presença e que oram um pelo outro. Abençoa, eu te peço. E no nome de Jesus eu te agradeço, hoje para todos sempre. Amém e amém, amém. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia. Lá em Levítico, tá bom? Capítulo 6. Levítico capítulo 6. Eu quero falar um pouquinho dessa primeira parte, porque tem a outra parte, mas a ênfase maior da segunda parte é a primeira, né? É a primeira. Então, aqui no capítulo 6, no versículo 12, fala assim: o fogo pôs sobre o altar, está aqui, ó, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Diga glória a Deus. Fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, Deus escolheu alguém para manter esse fogo vivo. Amém? Sim ou não? Deus escolheu alguém para manter esse fogo vivo. E aí, como você quiser interpretar, se você achar que é uma brasa, se você achar que é um pedaço de lenha, mas o mais que a Bíblia mostra que o Senhor fala com Moisés, ele chama os sacerdotes. E hoje ele está falando para mim e para você, entendeu? Que nós fomos escolhidos como sacerdote para justamente não deixar que essa chama se apague. Pode sentar, Deus abençoe. Agora, irmãos, você sabe que um fogo, você vai assar, por exemplo, o seu churrasco, amém? Você vai fazer o fogo para assar o churrasco, assar um tambaqui. Dê glória a Deus aí. Pois é. Aí, esse fogo que você vai assar, você prepara, né? Prepara tudo ali e vai colocar a lenha ou vai fazer com carvão. Você faz ele funcionar. E hoje, tem muitas coisas gostosas que a gente pode fazer, que é feito através de um fogo, né? Um bom churrasco. Hoje eu comi uma calabresa temperada, né? E aí eu até falei para a Raimunda, é muito gostoso, né? Só o que é ruim antes é o fogo que tem que ser feito. Porque às vezes tem carvão que pega rápido, tem alguns que demoram bastante, né? E tem outros que você necessita o tempo todo estar ali com algum papel, alguma coisa abanando, ou se não quiser abanar, colocar um ventilador que é para ele a chama acelerar. Quem está entendendo? Agora, mesmo carvão, irmão, mesmo carvão, tem alguns carvão que eles são meio difíceis. Que mesmo você tendo cuidado de estar ali, mas se você se descuidar um pouquinho, logo começa a ficar o quê?
aquelas pedras de carvão começam a ficar embranquecida, né? E passa a virar o quê? Cinza. E você sabe que um fogo, quando a cinza predomina, aí ele perde a força, né? Perde o efeito, entendeu? E fica difícil da gente comer aquele assado, tudo que pode, tudo que vai ser feito. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então veja só. Veja só. Aí, por que eu estou dando toda essa ênfase? Porque quando nós, como igreja, como a igreja de Cristo, que o Senhor chamou os sacerdotes, fomos escolhidos, e quando escolhido, o Senhor sempre deixou a missão, né? Essa missão, ela tem que estar viva. Desde lá do início, os sacerdotes, eles eram escolhidos, e eles não podiam deixar que a missão caísse, e nem permitir que o parasse. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a chama tinha que arder. Mas isso tudo tem um significado muito forte. Como é que é um sacerdote? Como é que é você? Como é que é eu? Cada um de nós, se entendermos, irmãos, se nós entendermos que essa chama, ela não pode apagar. Tá? Rosana, se precisar levar ela para o escritório, viu? Fique à vontade, não tem problema não. E ela não pode apagar. Primeira coisa, que para manter essa chama, para a gente manter essa chama viva, e para que essa brasa, ela tenha um efeito, porque, irmãos, você há de vir comigo, por exemplo, que quando Deus te chama, Ele não te chama por acaso. Quando Ele te escolhe, Ele também não te escolhe por acaso. Há um propósito, né? Há um propósito. E esse propósito, ele precisa ser o quê, pastor? Ele precisa ser cultivado. Quando eu comecei falando de que abri hoje, tem alguém lá, e quando eu vir aquela irmã falando, olha, desde 3 horas que eu estou orando por você, estou orando pela sua vida, para que haja cura, para que Deus te proteja. De vez em quando eu estou vendo o pastor Samuel lá pelas 4h30, 5 horas, ele já está lá, orando, e aí ele grava, que é para mandar para muitas pessoas, e a gente pensa que isso, não sei para que isso. Pois é, essas pessoas são esses sacerdotes, que eles, além de ser um sacerdote, por ter recebido uma porção de Deus, eles também são aqueles atalaia, que ficam em sentinela, que ficam em prontidão. É muito fácil, irmão. Você sabe, é muito fácil, não está tudo bem. Mas olha, para esse tudo bem existir, tem alguém aí, tem alguém que está nessa sentinela, né? Pastor, tem alguém que está nessa sentinela orando, clamando. Aqui nessa igreja, com certeza, muitos desses atalaia, muitos deles já não estão aqui, né? Partiram, e Deus assim tem levantado outros, mas todos eles têm uma marca profunda desse legado forte. E olha que legado forte, né? Que não produziu não só na vida da sua família, como produziu também na vida de tantas pessoas que se tornaram posteriormente
homens e mulheres de Deus, e que hoje o Senhor traz a mesma mensagem para dizer para você que você também é um sacerdote, que foi escolhido por Deus para não deixar essa chama apagar. Essa chama é o Espírito de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. E quando nós procuramos manter isso, nós temos um resultado muito bom, muito maravilhoso. Qual é, pastor? É o nosso relacionamento diário com Deus. Né? É o nosso relacionamento diário com Deus. Quando nós procuramos manter essa chama, esse fogo ardendo, então nós vamos observar que através desse relacionamento, o que é que acontece, pastor? O que é que eu posso ver? A lâmpada sempre acesa. O que é que eu posso ver, pastor? A botija sempre com óleo, né? Sempre com reserva. Para que serve essa reserva? Começa na sua casa, serve para a sua vida, serve para a sua família, para os seus filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Então serve para isso. Mas quando nós não entendemos isso e não cultivamos, o que é que acontece? A vasilha seca. E a vasilha secando, a lâmpada também apaga. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sacerdote deixou de cultivar ou deixou de lado a missão que Deus o deu para ele, né? Então nós vamos aprendendo muita coisa. A Bíblia vai nos ensinando muita coisa, né? A manter o nosso relacionamento vivo com Deus, priorizar a nossa vida espiritual. Diga glória a Deus. Como, pastor? Preocupado. Você sabe que hoje, no mundo atual, muitas e muitas coisas, dia após dia, elas tentam preencher o espaço de tempo da sua vida. Chega momento que você, sem se perceber, você pode falar para uma autoridade espiritual e dizer assim: não, é porque eu não tenho tempo. Olha, eu estou ocupado o tempo todo. Tá certo. Só que isso te leva para esse ponto muito forte. O que é, pastor? Então aquela labareda de fogo, aquele fogaral, aquele fogaredo ali, se tornou, foi apagando o fogo e foi se tornando cinza, né? E a cinza, ela não tem muito efeito, a não ser para ir para a humilhação, entendeu? Para ir para a humilhação. E hoje de manhã eu dei o exemplo, eu dou alguns exemplos assim, lá do interior. Lá no interior tem a casa de forno, né, de fazer farinha. E lá, o fogo que a gente faz, o combustível é o pedaço da lenha, né, que você pega lá, aí o fogo é muito forte para aquecer todo aquela chapa ali, que é jogado a massa para tecer a farinha. Quando termina, irmão, de fazer, o que acontece? Apagou aquele fogo, fica aquele monte de cinza. E fica lá. Aí eu me lembrei. Aí o que acontece? Os cachorros de lá, não tem outro lugar que eles acham melhor do que ir dormir lá na cinza. Só que, para eles, parece muito confortável. Mas depois de um tempo, a gente percebe o que, pastor? Que eles começam a ficar cheios de pira. Você sabe o que é pira? O pelo do cachorro cai e vai ficando só aquela pele feia, né? Quando você percebe, se não tiver cuidado, né? Fica aquele cachorro o quê? Pirento. Pirento, né? E Deus não escolheu nenhum de nós. Na verdade, o fogo que Deus está falando aqui, Ele não está falando para você virar cinza. Deus está dizendo que você é fogo puro. É uma chama viva. Quem está entendendo? E essa chama é uma chama que ela está sempre alerta, né?
ela está sempre em prontidão. Você vê que no mundo que nós vivemos, se nós mesmos como igreja não tivermos o cuidado, a gente entra em muitos caminhos que não é para a gente entrar, nem para a gente talvez participar. Porque tem muitas coisas que a gente participa, que a gente acaba entrando na onda do mundão. Quando percebe que não, a gente está discutindo um com o outro, né? E isso não é bom, porque isso aí não aumenta a chama do fogo, pelo contrário, faz a chama diminuir. Mas o que é que faz a chama aumentar, pastor? Eu ter o cuidado com tudo o que é mais importante. Primeiro, o óleo, que também representa o Espírito Santo, e o óleo que produz o quê? O combustível para a lâmpada está sempre forte. Você vê que lá na parábola das 10 virgens, tinha 5 que representavam a igreja viva. Diga glória a Deus. Aquelas que estavam sempre com a lâmpada acesa e não deixavam o quê? O óleo acabar. Não se esvaziava. Mas também tinha 5 lá que eram chamadas de imprudentes, que é aquele povo que muitas vezes está na igreja, mas estão virando cinza, né? Cinza, por quê, pastor? Porque não faz diferença no mundo espiritual, né? Não faz. E Deus, a igreja nesse mundo, ela tem um propósito muito forte. A igreja que somos nós, que é eu e você, ela tem um propósito muito forte. E qual é o propósito, pastor? De gerar a luz, de ser o sal da terra. Está entendendo? E onde a igreja está, onde está um membro da igreja, o mal não prevalece. A força negativa não vai prevalecer. Quando você ver alguma coisa se levantar, algumas coisas, é porque lá tem uma luz. E através daquela luz, que é justamente, produz aquela luz que está produzindo ali algo diferente, tem a essência do Espírito Santo, tem a presença de Deus, diga glória a Deus. E aí os espíritos perturbadores, eles começam a se manifestar, e aí você começa a ver os focos, a ação, mas é justamente para se cumprir o que diz a Escritura. Quando Deus falou para Moisés, fala para os sacerdotes, para eles não deixarem que o fogo apague, para eles terem cuidado com que essa chama esteja sempre acesa. É que, irmão, para você ser diferente, para você produzir, tanto primeiramente na sua vida espiritual, quanto na sua vida secular, Deus tem que ser a essência da sua vida. Deus, ele tem que ser primeiro na sua vida. Quem está entendendo? E eu nunca vou produzir e nunca vou ser uma semente, pelo qual nós fomos resgatados, né? Nós fomos resgatados pela uma semente muito forte. E qual foi a semente, pastor? Jesus Cristo. Jesus, Deus, ele lançou uma semente para uma grande colheita, né? Deus, ele lançou uma semente para uma grande colheita, para colher você, para me colher, diga glória a Deus. E essa semente que está aqui hoje, que se chama Osvaldo, Rosana, quem mais? Pois é, ela não foi produzida, olha para cá, ela não foi produzido por uma semente qualquer. Essa semente que foi lançada, da onde veio, ela veio de uma árvore, e não é uma árvore qualquer. Essa árvore, ela produz e continua produzindo, sabe o quê? Bons frutos. Olha, por exemplo, a Rosana. Olha a árvore de onde ela veio.
Hein? Da onde ela veio? Da Miltinha. E a Miltinha é o fruto dessa semente? Lá, que é a semente que foi lançada através de Jesus Cristo. E aí hoje nós fomos. Agora, só que tem momentos que nós precisamos entender, irmãos, que às vezes a gente mesmo se qualifica de uma forma errada. Você acha que você é uma semente qualquer. Se você fosse uma semente qualquer, você jamais ficaria de pé. Ou você jamais chegaria aonde você está. Agora, é preciso que a gente tenha um reconhecimento, passe a conhecer e passe a reconhecer. E aí, para a gente reconhecer a importância da semeadura, da semente, nós vamos ver aqui o livro de Gálatas. Coloca aí, Walter, Gálatas capítulo 6. Você não precisa se preocupar que vai ter aqui no telão, a não ser que você queira ver na sua Bíblia mesmo aí. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. E olha o que é que ela fala. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também, muito bem, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos lá para o outro. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Vede com que grande letra vos escrevi por minha mão. Tá? São 3 versículos só que a Bíblia fala. Muito importante. Mas veja bem, quando nós observamos que nós vamos para essa segunda parte, eu preciso entender, irmão. Primeiro, não posso me descuidar dessa chama apagar. Qual é essa chama? Fogo do Espírito Santo. Presença de Deus na minha vida. Diga glória a Deus. Porque, irmão, se você não for assim, você vai ser um crente problemático, um crente infrutífero, uma pessoa cheia de problema, uma pessoa que não tem força, uma pessoa que, se eu não tiver cuidado, daqui a alguns dias, você não vai ter força nem para vir para a casa de Deus. Mas por quê, pastor? Porque você realmente deixou esse fogo, você se descuidou e ele apagou, né? Agora, como é que eu posso entender que eu fui gerado através de uma semente? Mas a semente que eu fui gerado, ela não é uma semente qualquer. Você sabe, por exemplo, esse dia eu vi a Raimunda lá em casa, né, comentando, que aí o sobrinho dela parece que ele plantou maxixe, mas aí ele não teve cuidado de separar as sementes. Eu acho que ele pegou algumas sementes já muito antigas, que já estava xoxa, não tinha mais, né? Então o que foi que aconteceu? Ele jogou lá. Mas todo semeador, quando ele lança a semente, ele fica na expectativa do quê? Ele fica na expectativa da colheita, irmão. Ele lança a semente, ele fica ali de prontidão, aguardando a semente brotar. Para a semente brotar, ela morre, né? Depois que ela morre, ela produz ali o nascimento dela. Quando ela nasce, aí ela vai parando e o agricultor ele fica alegre. A mesma coisa para eu e você e tantos da sua família que já se entregaram para Jesus, eles estarem
aqui ou em outro lugar, ou qualquer lugar, servindo a Deus, essa semente foi lançada. Mas essa semente que foi lançada não foi uma semente qualquer, não foi uma semente podre, não foi uma semente que não teve aquele cuidado, pelo contrário. Deus, Ele escolheu a melhor semente que Ele tinha. E qual foi a semente, pastor? Ele escolheu o seu único filho. E essa semente, ela não tinha pecado, não tinha defeito, DNA perfeito, né? Aí não poderia gerar uma árvore infrutífera, não poderia gerar qualquer coisa. Aí foi gerado todos nós que estamos aqui. Aí de repente você pode olhar um para o outro e falar assim, mas tu, hein? Pois é. Mesmo que haja uma imperfeição, mas o que é maravilhoso é que você está aqui. Diga glória a Deus. Você está aqui. E agora, pastor? Agora nós precisamos cultivar. Para quê, pastor? Para que a gente continue dando o quê? Frutos. Porque o fruto, irmão, ele não só produz para a sua própria vida, ele alcança milhares de pessoas. Primeiros da nossa família, depois ele vai alcançando tantas pessoas. E nós observamos aqui que a Bíblia vai falando, por exemplo, no versículo 8, a Bíblia fala de uma semente qualquer, né? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Ela fala de uma semente qualquer no versículo 8. Deixa eu ver se eu acho Gálatas. Aqui, ó. Capítulo 6, o verso 8. Olha aqui o 8. Aí o 8 fala, porque o que semeia da sua carne? Carne, está falando do que carne? Está falando de uma semente que não é muito boa. Carne, é aquele momento de carne, né? Você pode estar fora da sua personalidade. Você pode estar com o seu caráter ainda não transformado. E às vezes, quando nós estamos tentando lançar esse tipo de semente, pode gerar muita discórdia, pode gerar um relacionamento não muito bom, pode gerar coisas que talvez mais tarde você queira colher, mas o que você lançou foi diferente daquilo que você quer receber. Então ele fala aqui o seguinte, olha, porque o que semeia na carne, da carne ceifará o quê? Corrupção, né? E aí ele vai continuar falando, mas o que semeia do Espírito está falando do Espírito Santo. Quando você permite ser essa labareda, isso quer dizer que dia após dia, Deus está tendo a oportunidade de mudar a sua vida. Você permite que a mentira não permaneça na sua vida. Você não permite que Deus arranque a prostituição. Você permite que a preguiça, ela saia. Então, tudo aquilo que o prejudicava, essa chama viva dentro de você, ela não vai permitir que esse fogo estranho continue. Pelo contrário, ela vai começar a gerar e produzir sementes diferentes. Uma boa semente, diga glória a Deus. Uma boa semente. E a boa semente é que nós precisamos entender, que é o que a Bíblia fala. Lá em Provérbios, capítulo 22, também fala sobre isso, né? Que quem semeia injustiça, o que é que ele vai colher? Hein? Ele vai colher a maldade, né? Então Deus está falando o quê? Que aqueles pensamentos negativos, aquela intuição ou aquele desejo mal tem que ser queimado, porque senão vai gerar
vai gerar uma colheita muito ruim para a nossa própria vida. Mas eu preciso entender o que, pastor? Que Deus está falando que, então, a nossa vida, ela é feita de semeadura. Quem está entendendo? Ela é feita do quê? Semeadura. Você está entendendo? Quem é que está do seu lado aí? Hein? Você conhece essa pessoa? Muito? É? E o que é que você tem feito para ela? Qual é a semeadura que você tem lançado na vida dela? Dá uma olhada para ela aí. Né, Sônia? Hein? Qual é a semeadura? Hein? Né? Então, muitas vezes, a gente quer colher um do outro, muitas vezes, coisas que nós não semeamos. Né? Não semeamos. Então, a vida, nossa vida, ela é feita de semeadura. Você vê a própria criança, né? A própria criança, uma criança, se você o tratar bem, sempre, com carinho, com amor, aquela criança vai te amar. Ela, incrível, ela vai amar você. E cada vez que você intensifica isso, ela te reconhece. Né? Então nós precisamos entender isso. A lei da semeadura, ela está em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, ontem nós completamos, eu e minha esposa, 35 anos de relacionamento, casamento. 35 anos, E aí a gente deu uma voltinha de tarde já, né? Eu cheguei, era umas meio-dia mais ou menos. Cheguei meio baqueado, aí... Não, mas ela... Não, vamos sair, você falou. E aí disse, não, a gente vai ficar aqui. Aí depois eu me lembrei do tal jogo do Brasil, né? Que nem valeu muito a pena. Mas aí, não, bora dar uma volta, que o jogo, sei lá, para as 9 horas. Aí nós saímos. E eu comecei a refletir, né, irmãos? 35 anos. Não são 35 dias. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, que maravilha, né? Quando foi para me receber essa semente, eu tive o cuidado, né? Tive o cuidado, porque se você quer ter uma colheita boa, então você tem que ter cuidado com a semente que você lança, com aquilo que você quer colher. Às vezes a gente é muito precipitado, né? Hoje a gente vê, por exemplo, isso muito na vida de muitos jovens, uma precipitação. Não, está tudo certo, é essa mesmo que eu quero. Quando mais tarde, ele mesmo está falando, não era essa semente. Aí ele está dizendo o quê? Que essa semente era o quê? Podre. Mas, na verdade, lá dentro dele, ele não teve o quê? Ele não teve a diretriz do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. E esses 35 anos, ontem eu refleti e eu fiquei pensando, poxa, que maravilha, né? Como o nome dele é internacional, que eu não sei chamar direito. Will? Willer. Então ele estava falando, né? Muitas lutas do dia a dia, é verdade, todos nós enfrentamos luta dia após dia. Mas o segredo para transformar as lutas em sementes boas é justamente o que ele falou, é permanecer com esse fogo vivo dentro de nós. Porque o fogo vivo, ele sempre vai produzir isso na vida do crente. Falando de uma pessoa que serve a Deus. Falando de alguém que entregou a sua vida e continua na fé. Está entendendo? Vem as lutas, sim, mas ele nunca se precipita. Ele sempre vai lançar o quê, pastor?
sempre vai lançar uma semente boa, né? Ele não vai lançar uma semente qualquer. Então, se ele está tendo esse cuidado de lançar uma semente qualquer, o que ele fala agora, essa luta, daqui a algum tempo, ele vai testificar de uma colheita muito maravilhosa, muito melhor do que ele espera. Isso que vai acontecer. E isso é gerado em todas as áreas da nossa vida. Vida profissional, relacionamento conjugal, vida sentimental, enfim, né? Isso vai ser gerado. Então hoje, por exemplo, nós celebramos 35 anos, mas de muita gratidão, de muita felicidade, de alegria, né? Lá a gente tinha, na igreja de servia, tínhamos várias moças, mas Deus me deu ela. Lá tinha muitos caras bonitos, muito mais bonitos do que eu. Eu era o menorzinho daquele velho, né? Mas ela se engraçou de mim. Né? Me escolheu. Mas hoje eu entendo. O que é que eu entendo? Que eu também fui gerado de uma semente boa. Assim como ela foi gerada de uma semente boa. Né? E a semente boa, ela nunca vai te dar colheita ruim, irmãos. Quem sabe semear, sempre vai ter colheita boa. E dessa nossa união de 35 anos, gerou um casal de filhos, muito abençoados, e a gente continua nessa alegria, né? E sempre colocando lenha no fogo. Para quê, pastor? Para que essa chama, ela continue acesa. Toda vez que eu olhar para ela, eu nunca posso esquecer minha galega, né? E o amor seja cultivado. Esse amor, ele vai vencer as indiferenças. Esse amor, através dessa semente que a gente vai procurar lançar um em cima do outro, nós vamos vencendo a indiferença. Aquilo que não é perfeito, que ninguém é, mas quando se lança as melhores sementes, você não vai ter colheita diferente, você vai ter sempre uma boa colheita. Diga glória a Deus. Agora, o maior problema de tudo, irmãos, às vezes a gente não quer cuidar dessa chama que é a presença de Deus, o Espírito Santo, o relacionamento com Deus. E aí, como é que eu vou ser? Como é que eu vou ser uma boa semente? E como é que eu vou continuar lançando semente boa? Aqui no versículo 9, ele fala assim, olha, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. O que é que Deus está falando? Que eu não posso parar de semear. Mas não semear qualquer coisa. O que é que você quer? Quer uma mulher o quê? Amável? Que produza amor para você? Que seja aquela mulher admirável? Então você tem que se esforçar. Você sempre tem que lançar a boa semente. Né? Mesmo no momento, muitas vezes, que não está legal. Mas quando você lança a boa semente, evidentemente que você vai ter uma colheita diferente. Serve tanto para o homem quanto serve para a mulher. A mesma coisa na empresa. Talvez você chega assim, olha, já deu, estou cansado. É porque você deixou de semear. Talvez você deixou de semear como deveria semear. Você deixou de fazer o que você precisa fazer. E agora você acha que através de uma semente qualquer